Você constrói pontes ou muros na Web3? Essa é a pergunta que você irá ouvir e até fazer muitas vezes neste episódio. Olá, viajantes da Web3. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Bloco Café Delas 2, onde exploramos histórias inspiradoras e ideias transformadoras das mulheres que trilham a Web3. Hoje, trazemos até você uma voz singular, uma mulher que não apenas quebrou barreiras, mas construiu pontes em um mundo em constante mudança, uma jornalista, que foi parar no marketing e hoje é a CEO da Uju. Prepare-se para uma jornada de insights e reflexões enquanto mergulhamos na vida e visão de uma líder que não apenas abraça a inovação, mas a coloca no centro de seu propósito. Ela não apenas fala sobre a revolução da Web3, mas vive e respira seu potencial de empoderamento, especialmente para as mulheres e pessoas negras. Esta não é apenas uma conversa sobre tecnologia, é sobre construir um futuro mais justo e conectado. Junte-se a nós enquanto exploramos as lições aprendidas na transição da Web 2 para a Web 3 e como podemos evitar repetir os erros do passado. Prepare-se para ser inspirada, desafiada e encantada pela jornada de uma mente criativa que encontrou na descentralização a sua mais profunda expressão. Esta é uma conversa que não pode ser perdida. Ajuste seus fones, abra sua mente e coração, e embarque conosco nesta jornada de descoberta. Tudo pronto? Então, pegue o seu café e vamos explorar a blockchain. Salve, salve, anons que chegaram agora. Eu sou o I Soul Serious e esse é o Bloco Café, podcast que explora a Web3 pelos olhos de quem constrói o novo mundo. O Bloco Café é você preparado, seguro e confiante para encarar a Web3. Mergulhe no universo de builders e veja o mundo com o olhar das pessoas que moldam o futuro digital com inovação e criatividade. Descubra também as histórias que desafiam mapas e mentes e que nos oferecem insights valiosos para trilhar caminhos por vezes escorregadios e cheios de mistério do espaço cripto. Prepare-se para uma jornada única com o Bloco Café. Na blockchain, você pode ouvir o nosso podcast sempre um dia antes de ser distribuído na Web 2, mintar um NFT gratuitamente a cada episódio e coletar os curtas mais interagidos pela comunidade. Favorite a gente na áudios, peça o POAP desse bloco e se você já está no protocolo da Lens, inscreva-se no nosso canal e assim de Bloco Café em Bloco Café a gente põe o pé na estrada. O agregador de links está na descrição. Agora sim, em continuidade com o Bloco Café Delas, hoje recebemos a Inayara Florencio, ela que é jornalista e vai fechar aqui o Bloco Café Delas, um mês que durante março inteiro trouxe a mulher, refletiu a mulher e como a gente encurta as distâncias entre os gêneros. E Nayara, muito obrigado por você ter aceito o convite, uma honra enorme ter você aqui no estúdio do Bloco Café. Eu queria pedir então, para a gente dar o pontapé inicial, que você trouxesse um pouco da sua caminhada, como foi e quando que foi o estalo que você enxergou uma trilha que chamava Web3. Seja bem-vinda, Inayara. Tudo bem? Obrigada, super feliz de estar aqui compartilhando. Toda vez que alguém me chama para falar de Web3, para compartilhar um pouco dessa jornada, eu sempre dou um jeitinho de encaixar na agenda. Então, super prazer estar aqui. Bom, a minha jornada aqui, quando eu chego em Web3, ela... não sei como ela é parecida ou totalmente diferente aqui de boa parte das pessoas, mas vou voltar um pouco lá naquela menina pequenininha ali com os meus 10 anos de idade, que andava com as minhas canetas coloridas e os meus papéis de carta. Falando de Web3 papel de carta aqui, eu não sei nem quem é que vai lembrar disso daqui ainda, mas eu sempre fui uma criança muito curiosa. Eu fazia o jornal do colégio que eu estudava, eu fazia o jornal do condomínio. Então, quando eu decidi o que eu ia estudar na faculdade, foi meio óbvio eu escolher ali jornalismo. Quando eu começo a estudar, que eu vou buscar estágio, eu começo a trabalhar em jornal, depois eu vou para revista, para televisão, para rádio, assessoria de imprensa. Eu passei por praticamente boa parte ali das vertentes, assessoria de imprensa também, e eu não me encontrava em lugar nenhum. Eu estava ali no final da faculdade pensando assim, e agora o que eu vou fazer? Porque eu sei que é sobre isso, mas não nesse formato. E foi quando eu fui trabalhar num portal de sustentabilidade,
Lá na época do Orkut, criei uma comunidade lá com cerca de 40 mil pessoas. Eu faço até um paralelo até hoje, que o que eu fazia antes de falar sobre sustentabilidade é praticamente o que eu tento fazer hoje, falando das coisas que as pessoas ainda estão se adentrando, estão conhecendo assuntos ali que beiram mais esse lugar de inovação. Mas ao longo desse processo aí, eu, enquanto jornalista, fui trabalhar em agência de publicidade porque eu entendi como um lugar que eu poderia potencializar também esses assuntos que eu queria colocar em voga, assuntos que impactavam a sociedade, usando muito ali a força das marcas e da comunicação numa outra ótica para levantar pautas que são tão importantes para a gente. E eu chego na Web3 exatamente com esse mesmo pensamento. Quando eu chego no universo de Web3, foi ali. Eu comecei a estudar sobre isso, sempre estava olhando sobre inovação, conteúdo, trabalhei muito tempo com marcas, assim, nesse lugar de educação financeira. Quando eu começo a conhecer mais desse assunto, eu começo ali a ser como boa jornalista, aquela pessoa que começa a se aprofundar e buscar informação em tudo. E é quando eu chego ao mercado Bitcoin. Eu começo a estudar, inclusive, com muito conteúdo que era produzido pelo mercado Bitcoin. E ali eu tive a oportunidade de assumir toda essa frente de conteúdo e de branding da marca, mas vindo justamente com essa visão muito inquieta e de moleira a milhão, que eu costumo dizer, que eu sempre tive, que é como que a gente está comunicando para o Brasil, para o mundo, sobre algo que ainda não tem mulheres nessa posição, e se eu fizer um recorte racial, o recorte ele é menor ainda, ele é mais triste ainda o cenário que a gente encontra, mas a gente está desconsiderando uma parcela imensa da população. Então eu venho muito com essa vertente de como que a gente explica as possibilidades e oportunidades que a Web3 possibilita, de um jeito mais simples, que não seja, eu costumo usar o termo criptoquês, que não tenha o criptoquês, que não seja conteúdo em inglês para ser compartilhado. Então, é mais ou menos nesse jeitinho, de uma maneira bem resumida, que eu me adentro nesse universo tão rico que é o Web3. Cara, que fantástico, né? Bem interessante mesmo e legal. E agora eu já meio que entendi um pouco, assim, né? Mais ou menos a gente vai falar um pouco que uma jornalista tá na área de marketing, né, cara? E na Web3 ainda. Então, tipo, muito legal que foi pelo jornalismo que você foi chegando por lá, né? Tateando. Foi. Show de bola. Você falou aí agora que o mercado Bitcoin foi das águas que você bebeu, que se alimentou para buscar conteúdo sobre a Web3, mas além da mercado Bitcoin, quais outras fontes que você foi buscar conhecimento, Iná? Eu sempre tive uma questão, assim, de buscar muito mulheres. Eu acho que eu tive sorte, não sei nem se a palavra é sorte mesmo, porque é triste não ter tantas mulheres ainda falando sobre isso. Mas a Gi Simões já falava, quando eu cheguei nesse universo, a Gi já falava sobre isso. A Carol Invest tinha alguns conteúdos já, eu vi muito conteúdo de um pessoal lá fora. Discord me ajudou absurdamente, assim, os tópicos sobre educação. Então, Discord foi muito importante nessa minha jornada. Acho que existe uma primeira barreira ali do Discord quando você entra. Quando você entende aquele universo, você fala, nossa, isso daqui é incrível para trocar e para aprender. Mas eu sempre fui buscar de fontes muito diferentes. E o fato de eu estar ali dentro do mercado Bitcoin me ajudou muito também no beber direto da fonte de gente que estava todo dia pensando tanto negócio quanto produto, pensando no educacional, pensando em comunicação. Então, eu tive a possibilidade de beber muito da fonte ali dentro também. Eu lembro que quando eu entrei lá, direto, assim, eu terminava entrando em alguma reunião que falava, meu Deus, eu vou ter que estudar metade dos termos que estão sendo usados nessa reunião, até para eu conseguir entender o que eu preciso fazer e como que eu agrego. Daí nasceu o CryptoCase. Daí nasceu o CryptoCase. Eu falei, gente, se eu tô aqui nessa sala, uma pessoa que está estudando também, que está aprendendo, e o Web3 é muito isso, né? Todo dia a gente está aprendendo alguma coisa nova. Total. E aí amanhã você descobre que o que você aprendeu já tá velho, já tem que aprender de outra coisa. Nossa,
Daí que surgiu o CryptoQs, que eu falava, a gente precisa tirar um pouco dessas terminologias em inglês, porque se a gente está numa sala aqui e a gente não está conseguindo se traduzir, se entender, imagine o consumidor final, quando a gente for contar a história para ele, qual que é a diferença que ele vai que a gente vai contar para ele que esse produto, que esse serviço pode oferecer. Então, o CryptoQs, ele veio de uma inquietude quase que pessoal minha, numa jornada profissional, assim. Não, fantástico, porque a gente vai voltar nessa questão aí do marketing na Web3, né? E acho que tem alguns cases de sucesso, outros de fracasso, e acho que a falha talvez está exatamente nessa sacada que você falou aqui, né? Se nós que estamos numa sala, nem nós nos comunicamos bem, imagina atingir essa linguagem, essa terminologia para o público final. A gente vai voltar disso mais lá na frente, mas antes disso, vamos pro mês delas, né? Você foi convidada para encerrar o Bloco Café delas, como eu trouxe na abertura, um mês que a gente está refletindo. O Bloco Café não convida mulheres só nesse mês, pelo contrário, hoje tem mais mulheres do que homens entrevistados. Nós já temos mais de 70 semanas na pista, então, não é só nesse mês que a gente fala de mulher, mas nesse específico a gente refletiu, né, com ferramentas, por exemplo, um episódio com a Mini, ela trouxe a questão da Web3 ajudar a maternidade dela, porque permitiu ela trabalhar de casa, já com idade avançada, e ainda acompanhar um momento tão ímpar que é a maternidade. Muito legal essa história. Enfim, trouxemos vários outros cases que refletimos. Então, você que está nos ouvindo agora, chegou agora pela Inayara, convido você a ouvir os episódios anteriores sobre o Bloco Café delas 2. Uma das coisas que a gente trouxe no Bloco Café delas 2, já premiou em outros episódios também, é um dado recente que saiu aqui na América Latina, já tem mais de 1 milhão de mulheres ativas em negociação de criptomoedas. A Cláudia acrescentou alguns dados de uma pesquisa que ela própria fez para a Bitso, onde descobriu que quando as mulheres elas entram para valer, elas têm acima daquele número mágico de 3% de um portfólio ideal para ativos de risco. Elas têm bem mais que 3% e são mais fiéis também com seus investimentos do que os homens, né? Então, eu queria saber de você tem observado isso no teu ciclo, as mulheres mais ativas no investimento e mais propensas a ativos de risco, que no caso são as criptomoedas, Com certeza. Inclusive tem uma pesquisa que foi divulgada no Cointelegraph, se eu não me engano, que mostrou que o ativo financeiro preferido das mulheres ali é criptomoeda, mas muito buscando ali uma parte de empoderamento mesmo dentro desse setor financeiro. Dentro da minha bolha, pelo menos quando eu olho para essa questão, ela, além de envolver um universo de muitas possibilidades e oportunidades para esse público, tem uma questão do público feminino que a gente tem um cuidado, digamos que diferente ali quando a gente vai colocar o nosso dinheiro, investir, seja o nosso tempo, inclusive, em algo, que é o como se aprofunda e entende do que está fazendo. Então, acho que a gente tem um perfil talvez que arrisque um pouco menos, mas que termina sendo mais fiel também nas decisões. Eu acho que isso, consequentemente, faz com que as mulheres terminem investindo mais. Talvez a gente demore um pouco mais para chegar nesse lugar de arriscar, mas quando a gente chega, a gente já estudou bastante também e está entendendo melhor o que está sendo feito ali com o dinheiro. Até fazendo um complemento aqui, por exemplo, quando eu estou em vários grupos de mulheres de Web3, por exemplo, a gente tem cada vez mais debatido de maneira mais profunda sobre planejamento financeiro, sobre perfil de risco, de alto risco. Mais mulheres têm chegado em posições de liderança nesses lugares. A gente tem uma questão muito grande ainda nesse sentido, mas se você observar, quanto mais mulheres a gente tem nessa camada mesmo do mercado, do lado de lá mesmo, de profissional mesmo, de tecnologia, mais a gente abre uma possibilidade de atender uma perspectiva
que a gente se identifique. Então, eu acho que é um movimento meio que acontece em conjunto, de certa forma, sabe? Quanto mais a gente tem mulheres também ajudando a traduzir essas possibilidades, quanto mais a gente olha para a disparidade, porque é uma teia muito complexa, né, de fatores quando a gente fala disso, desses desequilíbrios históricos dentro da indústria de tecnologia como um todo, mais mulheres falando quer dizer que eu tenho mais representação feminina que ajudem outras mulheres nos seus papéis de tomada de decisão, de forma que eu tenha uma perspectiva mais diversa, que eu me identifique. Então, pelo menos nas mulheres assim que eu troco, eu tenho visto muito esse movimento. Quando a gente olha para alguns dados de pesquisas também, a gente vê essa questão muito forte do comportamento e de como essa identificação também ela faz diferença no como, no quão e quais são os projetos, quais são os tipos de investimentos que as mulheres vão fazer. Não, total. Isso, sobre essa questão de também ter baixa mulheres no mercado, inclusive tem até o gancho para a próxima pergunta, né? Porque a própria Unesco menciona que as mulheres representam 30% dos pesquisadores das áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, e destaca que muitas desse número, a diferença, é justamente a falta de referência de mulheres, né, e também o acesso, né. No episódio passado, a Mini trouxe também a questão, por exemplo, do próprio mercado de trabalho também fechar as portas, que olha para a mulher, no caso, ela mãe de 3, né, e ela trouxe muito a questão da maternidade, e tipo assim, o mercado olhava para ela, 3 filhos, pô, nossa, fecha a porta na hora, sabe, assim, já com uma idade avançada. Então, como é que a gente pode, né? E aí, no caso, ela citou o exemplo da Web3 diminuindo essa distância, né? Dando inclusão das mulheres para essa área que, como eu trouxe a Unesco, apenas 30%. Como é que a Web3 pode promover essa cultura mais inclusiva, Iná? Olha, vou até trazer um outro dado aqui. Se a gente olha para dados da McKinsey, por exemplo, as empresas que têm liderança feminina têm 25% mais probabilidade de alcançar lucratividade acima da média em comparação com as outras. E essa questão da flexibilidade também do universo tão vasto de possibilidades do Web3, ela ajuda também nesse lugar de desde entender o momento de maternidade, que são momentos que o mercado mais tradicional termina enxergando de outra forma, mas você imagine a experiência e o quão essa mulher pode agregar também no ponto de vista mesmo de reconhecer esse papel de liderança para você conseguir se conectar com essa parcela da população. Então, esse é um grande desafio, mas as mulheres, com toda a sua diversidade, aí quando eu falo diversidade, são mães, é quando eu falo de etarismo, é quando eu falo de questões raciais também, a gente naturalmente já assume tarefas muito desafiadoras dentro dessa indústria que já é emergente, mas quanto mais a gente está envolvida nesses processos e lidera projetos voltados para essa camada da população, quer dizer que a gente consegue remodelar essa indústria. Eu sempre faço a provocação de quais são os erros que a gente já fez na Web 2 e que todos nós já sabemos que a gente não pode repetir na Web 3. A Web 3 ela tem um grande potencial de ser algo diferente, mas se a gente não olhar com profundidade também para essas questões de como que a gente contribui para esse crescimento com um papel mais diverso, com uma construção de comunidade, de um ponto de vista de disparidade mesmo, em questão de mulheres atuando enquanto defensoras dessas tecnologias, mas a gente vai repetir um ciclo, né? Então, acho que tem muitas camadas aqui. Acho que há muitos anos essa proporção que é histórica já de mulheres na tecnologia, ela precisa diminuir. A gente só consegue diminuir isso com ações que sejam efetivas
olhando especificamente para o que a gente está construindo para o futuro, né? Porque a Web3 ela tem uma oportunidade, uma possibilidade muito grande, mas a gente está moldando a narrativa do que vai acontecer num futuro não tão distante, assim, um futuro breve. Você sabe que agora, no finalzinho aqui, eu fiquei pensando, né? Tipo, quantas e quantas histórias nós conhecemos, né? Já ouvimos de vários feitos científicos ao longo da humanidade que foram, na verdade, feitos por mulheres e muitas vezes não podiam sequer estar ali, ou então até mesmo homens roubaram as ideias, os estudos de mulheres, enfim, tem muito isso na história, né? Então, talvez a Web3 possa, né, garantir esse acesso. Vamos lá, né? Estamos aqui nessa missão, né, Iná, de espalhar a palavra. E, olha, outra coisa que a gente quer espalhar agora é como não cair em scam. Chegou a hora do quadro. Que scam é esse? Conta pra gente, Iná, qual foi o maior Ponzi, scam ou hack que você já caiu e como que você não cai mais? Talvez a minha resposta seja... Eu tô rindo aqui já, porque talvez a minha resposta seja um pouco diferente. Eu vou me resumir num meme. Eu vejo golpe em tudo. Tudo é golpe, até que a Cléo Valentim, até que ela... se prove o contrário. Exatamente, ela fala, tudo é shitcoin até que se prove o contrário. Inclusive, eu acho que eu não tenho nenhum... Eu tô aqui até pensando, assim, mas eu não lembro de nenhuma situação, mas eu sempre fui muito... Acho que o fato da minha formação ser jornalismo, eu sempre fui muito provocativa em entender qualquer coisa que eu faça. Então, eu sempre pesquiso muito. Então, talvez aqui eu tenha até uma outra narrativa. E quando eu falo pesquiso muito, gente, é tipo, pesquiso muito mesmo. Se eu conhecer uma pessoa no aplicativo, eu vou achar petróleo nas redes sociais dela, eu vou lá no Jus Brasil, ver se tá tudo certo, se não tem nenhum crime, se eu posso encontrar essa pessoa, e eu faço esse paralelo com praticamente tudo que eu faço ali na minha vida. Então, toda vez que eu vou olhar para algum projeto que eu vá investir, eu acho que tem essa questão de... de onde partiu, quem que fez, isso daqui é pirâmide, não é pirâmide, olhar um white paper, procurar na Ambima, procurar na CVM, ver se tem pessoas que eu conheço que já estão investindo. Acho que tem um ponto, como praticamente tudo na vida tem um seu lado positivo e negativo, talvez eu tenha deixado oportunidades passarem nessa minha investigação, assim, digamos assim, de olhar e tentar entender, mas ao mesmo tempo eu acredito que isso me blindou nesse sentido do golpe mesmo, sabe? Eu sou aquela pessoa que até um link que eu vejo que é diferente, eu não clico. Ou uma pessoa que me adicionou que eu já acho estranha, já bloqueio já também. E a gente sabe que isso acontece, isso assim, bastante na Web3, quando a gente tá ali no universo do Discord mesmo, a gente fala muito sobre essa questão de segurança. E aqui eu acho que eu tenho também até uma influência muito grande do mercado Bitcoin nesse lugar, sabe? O mercado Bitcoin, ele sempre prezou muito por essa questão de segurança. A gente sempre teve muito treinamento e esse é um assunto, assim, que fazia parte da nossa rotina. Então, eu acho que até olhando assim nesse sentido de golpe e olhando aonde que foram as minhas fontes de informação também, eu acho que tem até um paralelo nesse sentido, sabe? Com certeza, isso deve ter diminuído a probabilidade de ter caído em algum golpe. mas eu fiquei pensando aqui. Não, e até porque, né, cara, tipo, a mercado Bitcoin é uma corretora, né, cara? Ela não poderia jamais, né? Então, muito legal ter essa preocupação com a segurança digital e em todos os níveis, inclusive no seu Discord, né? E aí eu anotei aqui. Então, pessoal, de acordo com a Iná, a dica para você não cair é stalkear tudo. Vai até ali, ó, no petróleo da rede social. Stalkeia a pessoa não, o projeto. E o white paper, por exemplo, ajuda muito nesse sentido, assim, que é algo que às vezes a gente termina nem falando muito, né? De onde está vindo esse projeto? Quem que tá fazendo? Tá, mas qual que é o histórico dessa pessoa? Quais são as outras coisas que ela fez? Ela tá aqui inovando ou de repente ela apareceu aqui? Ou vou olhar lá e não tem nenhuma informação, não acho nenhuma informação da pessoa ou do projeto. Então, acho que tem alguns indícios
que você vai levantando ali alguns alertas para confirmar, né? Então eu busco também olhar quem são as pessoas que estão investindo também. Eu acho que tem muitas formas da gente ir validando as informações. E obviamente que todo mundo está propenso a cair no golpe, seja por uma mensagem enviada no LinkedIn. Mas eu acho que essa questão de segurança mesmo que eu tive tão presente ali diariamente no mercado Bitcoin, me fez muito olhar ali para phishing, como que chega essas informações, sabe? Total, total, total. E até pegando até um gancho, né? Porque assim, você falar essa questão de white paper, aí entra a dificuldade da língua, né? O CryptoCase que você trouxe aqui, aí vamos até entrar um pouco, né, na oportunidade profissional também, que você trouxe aqui antes da gravação. Eu não sabia disso, você também era criadora de conteúdo, né, tentando levar essa mensagem de forma mais facilitada nas plataformas TikTok e no Instagram. Aí eu queria então, em que momento que foi que você enxergou a Web3 como o seu ganha-pão, né? Se você já trouxe também a mercado Bitcoin, enfim, mas traz um pouco assim, qual foi o gatilho ali que você falou, não, cara, isso daqui, a parada é séria mesmo, né? Acho que dá para ir por aqui. Ótimo. Acho que teve essa questão da minha transição ali de carreira, de sempre estar olhando para esses lugares de inovação. Quando eu chego numa empresa, numa corretora, numa exchange que está olhando só para isso há anos, ali já abre um leque de muitas oportunidades. Eu sempre fui envolvida ali muito mais nos grupos com mulheres, mas quando o trabalho passa a ser sobre isso, eu começo a ampliar naturalmente essas possibilidades. E aí, essa minha própria vivência mesmo no mercado, entendendo o quão ela era complexa nesse acesso de informações do Web3, tudo em língua inglesa, com terminologias que afastavam muitas pessoas. Eu fui motivada pelas minhas próprias experiências pessoais a construir a Web3pedia. E eu costumo falar que a Web3pedia ela é uma enciclopédia online sobre a Web3, e a ideia é simplificar os termos que foram introduzidos assim há pouco tempo, na verdade, né? O meu principal objetivo sempre foi democratizar o conhecimento e despertar a curiosidade sobre essa evolução da internet como a gente conhece hoje. E não tem como a gente fazer isso sem ter um formato mais simples, mais didático. Eu uso muita analogia para explicar as coisas, assim, trago analogia da Web3 mesmo para conseguir explicar e para conseguir tentar deixar mais palatável. E aí, quando você desperta esse interesse, naturalmente também ali as pessoas elas têm a possibilidade de se aprofundarem. Então, aqui tem um motivador pessoal e eu, enquanto jornalista e educadora, reconhecendo também a minha responsabilidade social como profissional de levantar essas questões que são de interesse da sociedade de maneira mais democrática, eu senti essa necessidade de trazer para o meu próprio conteúdo também essas informações. E essa é uma revolução que ela já está em andamento, mas está em andamento para quem? Quem são as pessoas que têm acesso? Como que as pessoas que estão em lugares periféricos, zonas periféricas, também podem olhar, porque tem essa questão ali da quantidade de dinheiro, que é completamente diferente das coisas que a gente vê no Web 2. E a informação, para mim, é o lugar que a gente consegue empoderar e transformar. Então, não tem como eu falar de um futuro que ele é descentralizado se o conhecimento continua centralizado, sabe? Não, total, total. E outra coisa assim que você falou, uma das grandes dificuldades também da gente levar a palavra da Web3 é que automaticamente, justamente por ela ser uma opção de investimento, as pessoas acham que você está querendo vender criptomoedas para elas. Exatamente. Né? E aí entra esse conflito assim, mano, eu não tenho nem a grana para o jantar, você está querendo que eu vá investir, tá ligado? Só que na verdade é a economia, o jogo não é investimento, é que a economia seja, você vai ganhar, primeiro você vai ganhar dinheiro com isso, né? Ali tá uma forma de você ganhar grana também.
né? E segundo, que é uma outra proposta de economia, né, cara? Por exemplo, lá em Rolante, no Rio Grande do Sul, existe uma cadeia toda, por exemplo, o padeiro compra com Bitcoin a farinha que é comprada com Bitcoin, que a loja agrícola lá também aceita Bitcoin, entendeu? Então, tipo assim, você tem ali uma dinâmica econômica além do fiduciário, entendeu? Então, acho que essa parada também é difícil de entender também, é um desafio nosso, né? Tipo assim, porque a primeira coisa que a galera vê em cripto é isso, é ganhar dinheiro, ficar milionário, Lambo e tal, essas coisas assim, né? E acho que esse é um baita desafio para nós, criadores de conteúdo também. Eu queria pegar o gancho de você estar no marketing, né, e meio que trazendo essa migração. Acho que você está participando na prática ali dessa migração do marketing da Web 2 para a Web 3. E como é que está esse momento agora, o marketing entrando na Web 3? Olha, eu costumo até falar que um dos meus papéis enquanto comunicadora é ser essa ponte da Web 2 para a Web 3. Então, quando você olha ainda hoje, você tem de um lado toda uma categoria ali de Web3, que a maioria dos profissionais são advindos ali de tecnologia, do mercado financeiro. Você tem menos pessoas, pelo menos nas vivências que eu tive, nos lugares que eu estive com as pessoas que eu troquei, menos pessoas de comunicação, de marketing, ajudando a fazer essa tradução. No geral, as pessoas terminaram vindo de outros lugares, de outras vivências. E de um outro lado, você tem o Web3 ali, que é uma indústria gigantesca, que fomenta muita coisa do ponto de vista de comunicação. Costumo falar assim, o potencial que uma marca tem de puxar discussões, de chancelar, de levantar debates é muito grande. Boa parte do dinheiro que circula, ele passa por essas marcas, ele passa por publicidade. Então, hoje, assim, quando eu olho, eu entendo ainda que tem uma questão até desse outro lado de Web3 em entender como que a gente faz esse grande exercício de furar a bolha. Provavelmente, assim, dos outros episódios que eu vi, de conversas que eu tive, no geral, a pessoa, ela foi muito mais picada ali pelo Satoshi ali, tipo, numa provocação mais pessoal, para alguma coisa que ela acessou, do que uma provocação maior ali de categoria, de puxar, dessa categoria tá puxando e furando essa bolha, sabe? Então, eu enxergo a indústria com esse papel muito importante também de fazer essa ponte. Eu acho que a gente ainda usa muito CryptoQuês, eu acho que a gente tem muito essa questão de disparidade de gênero, de todos os pontos de diversidade, na real. Você faz um recorte racial aqui, ele é um recorte mais triste ainda, da gente olhar de todos os outros pontos de vista de diversidade. Então, a gente está falando, eu até falei ainda agora isso, mas eu reforço, a gente está falando de descentralização de poder financeiro, porque quando a gente fala de finanças, a gente está falando de poder, né, no final das contas, mas para quem que essa história está sendo construída e por quem e para quem? Então, é até contraditório quando a gente fala de inovação se a gente coloca essa camada, né? Porque se eu não estou inovando de fato, sem diversidade, não tem como eu inovar, porque eu estou desconsiderando boa parte da parcela da população brasileira. E ao mesmo tempo, a gente tem uma bolha muito grande ainda do outro lado, que continua se empoderando e encontrando outras oportunidades. E navegando nesse universo mais descentralizado de outras formas. Mas até fazendo um paralelo com o que você falou de Rolante, por exemplo, que foi uma adoção do Bitcoin ali como moeda, deles aceitarem como pagamento na farmácia, no cabeleireiro, para a gente pagar o cafezinho. Até isso tem um movimento maior ali,
do ponto de vista de comunidade para fazer isso acontecer. Então tem uma questão tanto do entendimento sobre isso, tem uma questão de como que você gera mais recursos para os comerciantes locais. Então, olha que legal isso, né? A possibilidade da adoção do Bitcoin como moeda legal e como isso aumentou o turismo dele. Eu lembro que eu tinha visto uma matéria, tinha aumentado mais de 95% desde a aprovação da lei. Então, a gente tem surpresas muito positivas. Eu acho que acredito que elas são muito centralizadas ainda. Tem uma questão de abordagem que ela precisa acontecer de dentro para fora para isso ganhar o mundo, sabe? Para que, de fato, a gente não repita os mesmos erros da Web 2, assim, na Web 3. Todos os dias essa provocação que eu acordo me fazendo. Será que eu fui ponte ou eu estou me colocando como muro nesse processo? Por mais pontes nesse mundo. O Blocafé vai fazer um rebrand e acho que esse slogan vai cair. Mas o primeiro slogan do Blocafé informação é a ponte para a revolução, que era que eu falava. Isso. Você falando aí essa questão, né, de ponte ou muro, né, eu lembrei muito da Guta Nascimento aqui também no Blocafé, que ela disse, né, a Web3 não é disruptiva, ela pode ser disruptiva. Né, porque se a gente faz a Web3, né, repetindo a Web2, então, na verdade, não vai mudar nada, entendeu? Então, é isso aí, bem legal trazer isso também, inclusive aqui no Blocafé delas também, mas enfim, show de bola. Olha, e outra coisa que eu quero falar também aqui, Oju refere-se ao olho interior na língua iorubá, uma visão que não é superficial, mas vem de dentro, e é também uma empresa de marketing com foco em inovação. A Oju está oferecendo alguns serviços, entre eles criação de estratégias aliadas à inovação para a construção de conteúdos com realidade virtual, inteligência artificial, conteúdo interativo, gamificação, war room, enfim, várias tecnologias aí que eu consigo eu leio, a primeira palavra que vem por cima é Web3. Então eu queria trazer aqui, Nina, como é que surgiu a ideia de fundar a Oju, qual é a visão por trás dessa nova empreitada e como é que a Oju pretende incorporar a Web3 nela? Maravilha. Olha, a minha jornada sempre muito inquieta, essa moleira a milhão que eu tenho aqui, eu sempre tive muito nesse lugar de entender o meu propósito e o meu papel enquanto uma pessoa de comunicação e que sempre trabalhei com grandes marcas. Então, esse processo de mercado Bitcoin vir para a Oju já era um processo que vinha sendo trabalhado já na minha cabeça. De um lado, eu tenho enquanto sócio o Felipe Silva, a Tati Marinho, a Ari Nogueira, que são 3 pessoas desse mercado da indústria de comunicação que fundaram a Gana, né, e que tem essa visão de Brasil real mesmo, de como que esse Brasil real que a gente vive, como que a gente se comunica com ele de maneira mais assertiva. E do lado de cá eu trago toda essa camada mais, e até o Oju vem muito dessa questão desse olhar interior mais profundo, porque a gente só consegue ter essa visão mais latente mesmo, de quais são as necessidades reais quando a gente se aprofunda, tem uma visão profunda, e eu junto isso com essa camada de inovação para transcender o que a gente está fazendo. Então, quando eu falo muito que desse papel que eu tinha, e na minha rede, por exemplo, tem muita gente da indústria de comunicação que me segue, eu sempre falava, tive o objetivo de ser essa ponte da Web 2 para a Web 3. Então, eu bebo muito da Web 3 para olhar um pouco de novo para a Web 2, para entender como que eu faço esse movimento numa via de mão dupla. A Oju, ela nasce exatamente nesse lugar, então eu tenho toda essa camada aí de inovação como guia, entendendo ali o papel que as marcas podem ajudar, que foi até um pouquinho do que eu falei no começo, né? Como que as marcas
podem ajudar também nesse processo de construção de narrativa, sem a gente considerar ali também o que a gente tem de objetivo de negócio, mas se propondo a trazer um olhar mais profundo ali de inovação e de conteúdo. E, obviamente, não teria como desconsiderar esse monte de coisa que eu tenho adorado estudar e construir do lado da Web3. Então, desde questão de inteligência artificial, como que a gente olha para a gamificação, como que a gente olha para a comunidade, mas não no sentido de juntar um monte de gente, como que a gente constrói pertencimento, que até um pouquinho dessa provocação que eu estava falando, tudo bem, a gente tem uma comunidade de mulheres, mas como que a gente se sente pertencente? A Carol falou isso, inclusive, eu acho, no episódio dela, que é quando a gente se sente pertencente, quando a gente está ali, desde uma palestra, desde consumindo conteúdo, desde trocando. Então, tem toda essa camada, assim, que é um olhar mais profundo mesmo para essas soluções mais inovadoras, que não tem como falar disso tudo sem juntar essa camada toda de Web3 também. Muito, muito maneiro, cara. Vida longa. Eu já gostei da Uju já pelo nome, né, cara? Muito maneiro, Obrigada. muito lindo mesmo. Show de bola. Muito axé aí pra vocês. Um time de peso aí, bem maneiro. Considera-se sempre que precisar do Bloco Café, estamos aqui na área. Pô, muito maneiro. Vida longa, Vocês sucesso também. nessa empreitada, Oiná. Animadíssimo aqui por novas marcas pra gente ajudar a contar essas narrativas. Não, maneiraço. Muito pode, por exemplo, inclusive o próprio time da Uju também, de repente, também vou convidar para cá, sabe, assim, para acompanhar, daqui um tempinho, trazer esses casos, assim, vai ser muito, muito legal. Vida longa aí para vocês. Olha, Obrigada. Uma coisa que você parece que já faz há muito tempo na sua vida, e talvez até essa foi a decisão que você trouxe no início, né, de escolher jornalismo, né, que você se escreve muito, você inclusive tem um blog, Pronto Falei, Tô Aliviada, em que você escreve sobre amor e a vida desde o seu primeiro diário. Você conta lá que desde o seu primeiro diário você escreve sobre isso, amor e vida. Escrever é como coach de retalhos, é sobre costurar o que está solto, ressignificar, se encarar de frente e curar. E traz um pouquinho desse teu hobby. Nossa, isso aqui é algo até que eu nem costumo falar muito, mas que tá muito na minha essência. Eu costumo falar que quando eu tô com as palavras desorganizadas, é o momento que eu tiro os sapatos da minha alma para entender lá no âmago. Tipo, o Jus conecta muito com isso, inclusive. Acho que tudo que eu venho fazendo na minha jornada se conecta muito com esse olhar um pouco mais profundo do que o mundo vê. Eu sempre gostei muito de escrever, desde pequenininha. Escrever sempre foi uma super válvula de escape. Eu sou aquela pessoa que desci para tomar café, eu tô olhando uma flor do jeito que ela não tava ontem. Aquilo para mim já vira história para contar. E eu acredito que fazer comunicação e trazer essa questão toda de inovação no meu trabalho, ela vem exatamente desse lugar, que é como que eu coloco essa visão no mundo, mas como que eu traduzo ela de forma que eu consiga criar conexões com as pessoas. Então, eu pouco falo desse blog, ele tá lá assim, aí vira e mexe eu vou lá e falo, deixa eu subir algumas coisas lá aleatórias, mas todas as minhas jornada, assim, toda a minha jornada, os meus processos, os momentos muito incisivos, assim, ele é muito marcado pela escrita. Tanto numa parte mesmo de como que eu coloco para fora essa moleira milhão que eu tenho. Então é um jeito de dar uma respirada ali também, de trabalhar a saúde mental, sem deixar de ter autoconhecimento, mas sem deixar com que essa partezinha que eu coloque no mundo também tenha possibilidade de se conectar com outras pessoas. E às vezes a gente passa e a gente precisa de um abraço, e às vezes a gente só precisa de uma palavra para se conectar e falar, nossa, eu não tô sozinha nesse processo. Então até nas minhas colunas, por exemplo, que eu escrevo no Moment Watch do Meia Mensagem,
elas sempre trazem essa camada, assim, para a indústria. Eu faço muito esse paralelo mesmo de como eu trago a escrita para fazer essas provocações. Em outubro de 2023, você escreveu "Não vou me abreviar". Me despeço do pouco de você. Tem gente que faz pontes, trincheiras passageiras. Foi rápido, intenso, assustador, como você repetiu tantas vezes. Sinto como se tivesse entrado num foguete e nem percebi como tinha chegado lá. E foi bom te descobrir, muito bom. E ao tentar te adentrar, eu mais me adentrava. Pontos comuns na jornada. Já percebi o que teria que cobrar. Relação amorosa não é acaso. É escolha bem feita. Não dá para negociar coisas que são inegociáveis, percebe? Tenho observado nossas trocas e você fala da gente no passado. Eu quero compartilhar o detalhe do dia com você, até perceber que do outro lado só tenho incógnitas. A mesma coisa que me atraiu também é o que aos poucos foi me afastando. Não sou mais adolescente para adivinhar mistérios. Reciprocidade não é o máximo, é o mínimo. Observei e decidi se quero fazer morada ou não aqui. Vou-me embora, não insisto energia aonde preciso me abreviar. Ouvindo isso, eu até falo, gente, que imenso. Uau, você acredita também na descentralização de relações amorosas? Nossa, olha que pergunta complexa essa, olha, essa foi... Eu não estava preparado para isso, gente. Eu acredito que, enquanto humanos, a gente vem em muitos processos de redescobertas. Eu, enquanto uma mulher preta, que sempre tenho me aprofundado muito também na questão racial, de onde que eu venho do ponto de vista de ancestralidade, eu acho que é menos sobre essa descentralização das relações e mais sobre comunidade, talvez. Como que a gente olha para o papel de cada um dentro dos locais que a gente se relacione. E isso eu acho que vale tanto para relações na família, relações no trabalho, de amizade. Eu acho que às vezes, numa visão mais eurocentrada, a gente coloca tudo em muitas caixinhas. E no final das contas, você estava lendo algo que eu mesma escrevi e eu estava pensando... Nossa, como eu não sou uma caixinha. Eu tava falando agora de Web3, aí eu tava falando da empresa, eu tava falando do desafio. A gente é um emaranhado de muitas coisas. E eu acho que isso, por si só, já nos descentraliza de ser uma caixa. Eu não sei se eu respondi sua pergunta, mas é uma pergunta complexa. Na verdade, não é... Não tem certo ou errado numa resposta dessa, né? É uma provocação, assim, de reflexão e que o louco é que daqui 10 minutos a gente pode pensar um pouco diferente também. Acho que a gente está num processo de descobrimento também. A Web3 também tem um pouco disso também, né, cara? Acho que a gente não sabe muito bem sobre descentralização até experimentar e depois, às vezes a gente acha que o mundo não está preparado para descentralização, às vezes tem que ser enfim, dependendo de como você acorda, dependendo de como você bebe um café, você pode dar essa resposta diferente também. Exato. Mas o que eu achei legal e que eu sempre trago aqui para o Bloco Café é sobre saúde mental, né? E acho que você usa muito bem a escrita também para se desligar um pouco. E eu queria trazer agora, além da escrita, qual é o momento que você desliga o botão do off desse mercado 24 horas, 7 dias da semana, enfim, qual é o momento? A internet não desliga, né? Qual é o momento que você desliga? Eu amo, e eu uso exatamente essas analogias dos botõezinhos, mas que eu falo, não, esse botãozinho tá desligado agora, não liga esse interruptor. Olha, ao longo da minha jornada de autoconhecimento, e isso impacta muito, assim, até nos lugares que eu terminei me desafiando mesmo enquanto profissional a mexer, não tem como a gente olhar para essa questão, mas, assim, coisas assim que para mim, na semana, são coisas que eu não deixo de fazer. Eu tenho a minha rotina
diária, assim, de manhã, que é assim, eu acordo, eu não olho para o celular. Eu tenho 1h30 que é minha, essa 1h30. Então é o momento que eu faço meu café tranquila, que eu vou sentir o cheiro do café. Eu gosto de fazer café com grão, sabe? De experimentar café diferente de acordo do dia, da forma que eu acordei, talvez é diferente. Então eu uso muito esse início da manhã para fazer isso, tá comigo, ler meu livro, praticar minha yoga, fazer meditação, mexer nas minhas plantas. Eu escrevo muito pela manhã, eu acho que a minha cabeça tá mais vazia, sabe? Eu acho que eu não recebi ainda o choque de realidade do mundo, sou eu e eu. Então, isso são coisas assim que eu faço muito. A terapia também, ela entra nesse lugar, meu momento de leitura entra nesse lugar. E eu faço toda semana também, eu falo que eu tenho date comigo, que eu falo, a gente tem tempo de encontrar todo mundo. E eu tenho na semana também esse momento que é meu, assim, que eu falo, não, esse momento aqui é o que eu vou ou assistir minha série, ou que eu vou abrir aquela garrafa de vinho, que eu falei, eu vou abrir essa garrafa de vinho, é muito boa, que eu paro e eu só fico comigo. E para além da escrita também eu gosto de pintar, não profissionalmente, mas eu sou dessa que gosto de pegar a tela e um monte de tinta também. Eu gosto muito de dançar, então acho que eu tenho várias formas de trabalhar essa questão da saúde mental, e aí depende um pouco do que cada coisinha termina me ajudando mais quando se eu tô mais dispersa é uma coisa, se eu tô querendo explorar um pouco mais a criatividade é outra, se eu tô querendo externalizar mais alguma coisa é outra, esvaziar a cabeça é outra, mas essa questão, assim, até para lidar com o mercado que a gente lida hoje, para me propor estar nesse lugar, de fazer muitas pontes, de estar nesse lugar com um propósito de inovação, eu tenho que estar bem comigo antes de qualquer coisa, para poder olhar para os desafios como uma possibilidade de mudança. Eu sou muito inquieta, eu sempre me questiono o que eu fiz no dia de hoje para deixar ele um pouquinho melhor para as minhas sobrinhas, para Emily, para Antonella, para o meu afilhado Murilo. Então eu sempre penso aonde que eu coloco minha energia, e pensar onde eu coloco a minha energia faz parte desse processo de cuidar da minha saúde mental com muito carinho, assim, o mesmo tanto que eu cuido externamente da minha carreira, das minhas relações, eu tenho esse cuidado antes de todos esses que eu falei comigo. É verdade. Até porque não adianta, para você fazer as coisas, a primeira coisa que precisa estar bem, né? Então, realmente, é por isso que a gente traz sempre aqui no Bloco Café saúde mental, para a gente sempre destacar, colocar isso como prioridade. E por que você ainda trilha a Web3? Eu enxergo a Web3 como uma possibilidade de transformação, de verdade, assim, do ponto de vista de democratização, do ponto de vista de acesso. Acho que quando a gente pega, tentando até tangibilizar um pouco o que eu tô falando, Rolante, por exemplo, que teve uma questão de adesão, mas que quando você vê que você trabalha essa questão educacional, você transforma uma cidade que não recebia tanta gente, aumenta mais de 90% no turismo, a gente está falando de mais acesso no final do dia. Quando a gente leva esse conhecimento tecnológico para uma aldeia indígena e possibilita que eles possam vender, seja via NFT ou qualquer outra iniciativa, mas trabalhando essa questão de informação, de acesso ao conhecimento, e que eles não precisem sair das suas culturas para sobreviver, a gente também está falando de acesso e de democratização. Para mim, a Web3 ela tem um grande potencial de ser essa ponte, se a gente souber usar ela de maneira assertiva, e se a gente conseguir olhar para os erros que a gente já teve enquanto humanidade. Pode até parecer uma visão muito utópica e romantizada, mas eu acredito que com ações mais efetivas, com discussões como essa, que a gente possa
trazer essas reflexões, assim, a gente tem um grande potencial de olhar não só para esse empoderamento econômico, mas de diminuir essa disparidade financeira que a gente tem no nosso país. Massa, muito bom te ouvir, Iná. Iná, eu também tô ouvindo o rufar dos tambores. Rufem os tambores. Vem aí, CryptoPong! Pergunta que eu faço sempre é se você está preparada, Iná. Meu Deus, eu nasci pronto, falei aliviada, é isso. Nasci pronta. Se vai estar redondinha a conversa, não sei. Não, mas é tranquilo. A primeira é sempre ele, Bitcoin. É uma nova possibilidade, assim, né, da gente olhar para o dinheiro, assim. De olhar para o dinheiro e se questionar, assim, nessa questão de centralização de dinheiro. Satoshi Nakamoto. Ai, gente, Satoshi Nakamoto, queria conhecê-lo pessoalmente. Satoshi... Dá um abraço nele. Dá um abraço. Eu queria tomar um café com ele, com o Satoshi. Mas para mim ele é é quase um ponto de partida de revolução. Web3. Novas possibilidades. NFT. Oportunidade. Eu acho que o NFT ele traz uma questão de oportunidade, principalmente quando a gente fala dessa questão de propriedade de itens, de colecionáveis. Eu acho que tem uma questão muito grande do tem valor, não tem mais valor, mas eles se tornaram um fenômeno, eu acho que tem essa questão de negociação, mas um fato é que é uma tecnologia que eu acredito que pode ser explorada para descentralizar também essa questão das próprias redes sociais, sabe? De quando a gente fala de dinheiro no final do dia mesmo. Metaverso. Metaverso, tem muita coisa para evoluir ainda do ponto de vista de metaverso, mas eu acredito que ele tem uma possibilidade da gente trabalhar o imaginário e coisas que a gente nem imagina quando ele estiver funcionando de um jeito melhor ainda, né? Eu acho que tem muita coisa para evoluir nesse sentido, mas eu sou a pessoa que ainda acredita no metaverso, que tenho ideias mirabolantes para ele. Inteligência artificial. Para mim, a inteligência artificial, ela chega num lugar de otimizar o nosso tempo, assim. Eu sou uma pessoa que vivo testando. Um dos meus rituais da semana é sempre testar alguma coisa de inteligência artificial nova, desde como que eu otimizo a ata dessa reunião. Já deve ter uma inteligência artificial para fazer isso, então vou procurar. Então, eu sou muito curiosa nesse sentido e eu acredito que ela tem um papel de otimizar coisas rotineiras que a gente faz. Eu acho que se a gente enxergar o quão ela pode otimizar o nosso tempo, a gente tem mais coração e cérebro para se dispor a resolver questões que são muito maiores do ponto de vista social, assim mesmo, do mundo, sabe? Segurança digital. Segurança digital é essencial, para mim ela é premissa, né? Se tiver uma palavra aqui, porque é um ping-pong, eu vou devaneando aqui, né? Mas segurança digital, para mim, é a premissa de tudo que a gente vai fazer. Isso precisa ser muito discutido. Não tem como a gente falar desde questão de inteligência artificial, uso de metaverso, óculos, todas essas coisas, sem a gente discutir a questão de segurança. Descentralização. É uma oportunidade de construir não só narrativas, mas uma sociedade mais justa e empoderada de si. O que falta para a adesão popular das criptos, Conhecimento. Você se considera uma maximalista? Não sou, lido com bastante gente que até tatua, assim, tudo mais. Mas eu acho que quando a gente fala de descentralização, não tem como uma coisa só ser a certa e é a que serve para todo mundo. A gente vem de um país tão diverso. Na minha cabeça, essa é uma visão que ela é meio pós-moderna ali, mas acho que quase que não combina com o meu pensamento diante de tudo de Web3 e de descentralização, sabe? Do ponto de vista de democratização. Se é tão diverso como uma coisa só funciona. Nem tudo necessariamente que vai ser potente necessariamente está pronto. Perdeu muita grana, mas fala muito sobre estabilidade. O protocolo que foi criado, né? Tipo, teoricamente, né? E a insolvência da FTX? Acho que a FTX está fazendo um paralelo, assim,
que é a questão, até que eu falei ali quando você me perguntou de scam, que tem uma questão da gente entender de fato qual que é o modus operandi das coisas de informação, sabe? De conseguir ter fontes seguras para validar, assim. Eu sempre tenho não só essa questão de white paper, de CVM, de Ambima, mas de aprofundar o conhecimento, assim. Mas eu acho que é um grande paralelo, por exemplo, do ponto de vista de segurança, e aí termina acontecendo, sabe o faraó do Bitcoin? Quando acontece esse tipo de coisa, só afasta mais as pessoas desse universo de possibilidades que a gente tem. De índice de lavagem de dinheiro a ouro digital, o que fez a BlackRock mudar de opinião? Em uma palavra, o poder, mas poder a custo do quê? No final das contas, a questão de lavagem de dinheiro, ela existe no mundo e em vários outros cenários, né? Eu acho que você tem uma afirmação assim, que criptomoedas sobre lavagem de dinheiro, tem até uma questão quase de desserviço de todas as possibilidades que a gente estava falando até agora sobre. Redes de privacidade. Eu sou a pessoa um pouco mais a favor da transparência. Ethereum flipa Bitcoin? Olha, acho que é um potencial para uma boa briga, viu? Eu sou a favor de ter a diversidade e fazer um pouquinho para cada um. Um pouquinho de cada, gente. Ô Ju. Transformação. Para mim, acho que tem uma ponte de Web 2 e Web 3 e vice-versa numa via de mão dupla que possibilita a gente usar esse conhecimento todo de comunicação com uma camada de inovação para fazer conteúdos que sejam mais genuínos e relevantes para as pessoas de fato. E Nayara Florencio? Eu tenho meu Sankalpa que eu uso todos os dias. Sankalpa é uma frase de afirmação que a gente usa na yoga, que fala muito sobre amor e luz, mas eu costumo falar também que eu sou uma pensadora inquieta com a moleira sempre a milhão, mas buscando fazer coisas com significância. Então, para mim não adianta ter sucesso se ele não tem significado e se ele não estimula que outras pessoas também busquem isso. E o que é cripto? Para mim, cripto aqui é uma forma digital que talvez a gente não imaginasse ser possível, uma nova possibilidade de investimento e de transformação e de empoderamento. Então é isso, comunidade. Com uma nova onda de investimento e empoderamento, chegamos ao fim desse bloco. Eu quero agradecer de coração a Nayara Florencio por essa conversa bem maneira aqui que nós tivemos agora. Desejar sucesso, como já desejei o bloco ali quando falamos da Unju, enfim, não só da Unju, mas de todos os teus planos, projetos, essa tua missão de levar a palavra Web3, muito legal. Estamos na mesma trincheira. Iná, muito obrigado, então. Queria que você encaminhasse para as considerações finais e contasse qual é o melhor jeito de te encontrar. Ótimo. Eu tô como @Nayara Florencio em todas as redes sociais. Só digitar lá no Instagram, eu compartilho bastante conteúdo, todos esses devaneios que a gente falou, mas também com muito conteúdo de educação, de Web3, muito conteúdo de comunicação, de conteúdo. Um super prazer estar aqui, fechando esse mês tão especial, sabendo as mulheres incríveis que passaram por aqui, então desejo muita vida longa também para vocês. E eu queria, assim, eu acho que de recado final, eu queria deixar essa questão de quase que uma reflexão mesmo do como que a gente é mais ponte, não muro, como a gente consegue descentralizar de fato toda essa revolução que ela já está em andamento, mas como que a gente pode se provocar nos nossos dias, na nossa rotina, na nossa profissão, em tudo que a gente coloca ali no dia a dia enquanto agentes transformadores, para que a gente de fato faça com que tá lá na teoria de qual foi o propósito todo, né, de Web3, quando a gente fala dessa evolução, que de fato ela seja revolucionária com o potencial real que ela tem e que a gente não repita os mesmos erros que a gente já viu na Web2. Porra, com essa energia, com essa intensidade, finalizamos o Bloco Café delas. Pô, Iná, muito obrigado mesmo por essa, porra, como eu falei, energia mesmo, essa mensagem
uma ótima Sejamos Mais Pontes e Não Muros. Eu quero agradecer também ao carinho de você que está nos ouvindo agora. O tempo é o ativo mais precioso que a gente pode ter no mundo, e ter você aqui ouvindo até agora a gente é realmente muito, muito valioso para mim. Muito obrigado também pelo carinho que vocês têm com a gente nas redes sociais, é mesmo muito maneiro. E a gente vai então agora finalizando, eu e a Iná vamos ficando por aqui, mas vem aí a Francisca Miguel para trazer uns recadinhos, inclusive a senha do POAP deste bloco, pintada pela Lituânia. Ela está fazendo POAPs exclusivos e dedicados às convidadas que vieram aqui no Bloco Café delas. Então não perca mais essa oportunidade de você ter uma arte digital, uma memória desse momento aqui no Bloco Café. E a gente se encontra então até semana que vem. Que energia gostosa essa para encerrar o Bloco Café delas 2, que durante todo o mês de março abordou o tema das mulheres com o objetivo de diminuir as distâncias entre os gêneros e construir um mundo mais equitativo. Afinal, como a própria Inayara diz, nós queremos ser pontes e não muros. Todo axé para Iná e para Oju. A senha para o POAP de hoje é #Oju. Comenta #Oju no post fixado no X que você receberá o link para mintar o POAP deste bloco. Se você tem dúvidas, críticas, sugestões ou parcerias, entre em contato com a gente através do X ou e-mail blocafé@proton.me. Todos os links, incluindo o da Inayara Florencio, estão na descrição. Até a próxima, gente! Tchau!